Boa tarde, amigos. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem. Rede Amigo Espírita, TVC pela Rádio Fraternidade. Estamos agora começando mais um Ponto a Ponto. Hoje o nosso convidado para a entrevista, um bate-papo muito legal, é o nosso amigo Marco Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana, integrante do Grupo Acorde, professor, entre outras coisas, né, Marco? Então o Marco hoje vai falar um pouquinho sobre a gente, explicar para quem não conhece, para quem está curioso, para quem precisa entender melhor o que é o movimento espírita, tudo que compõe ele, né? Para que a gente possa entender melhor um pouco mais sobre a doutrina que a gente abraça e sobre tudo que a envolve, né? Então, para a gente começar, Marco, eu queria que você nos explicasse, assim, fizesse um paralelo, uma diferença sobre o que é a doutrina espírita e o que é o movimento espírita, para que a gente possa começar entendendo melhor isso. Bem, didaticamente falando, inicialmente o nosso cordial abraço a todos que estamos assistindo nesse momento. Didaticamente falando, a gente poderia separar assim: a doutrina espírita é o ideal, o movimento espírita é a parte operacional. O ideal que foi trazido pelos espíritos superiores, sobre a coordenação, a codificação de Allan Kardec, mas que traduz toda uma filosofia existencial, espiritualista, uma ciência que busca a realidade do espírito. Então, é uma religião cósmica, universal. Essa é a verdadeira doutrina que tem princípios que estão exarados nas obras da codificação, que foi traduzida muito bem e colocada nessas 5 obras da codificação. Essa é a doutrina espírita, que foi uma revelação, na verdade, prometida e trazida pelos espíritos. A gente também costuma dizer que a doutrina é dos espíritos, o movimento são dos espíritas. Portanto, o movimento espírita é um conjunto de ações operacionais para fazer com que essa doutrina, esses ideais, esses princípios sejam conhecidos por todas as pessoas, de uma forma abrangente e mantendo a unidade dos princípios, que era a grande preocupação do nosso codificador, era exatamente com a unidade dos princípios. Porque quando, na verdade, quando a gente vai popularizar uma ideia, precisa-se muito ter firmeza nesse processo, para que não haja uma deturpação, uma falta de compreensão desses princípios. Então ele falava sempre que a falta de unidade iria comprometer exatamente essa divulgação. O movimento espírita, esse conjunto de ações que tem como forma levar essa doutrina, é uma atividade meio, que visa promover o estudo, a difusão e a prática desses princípios que nós nos referimos, que estão exarados e contidos na obra da codificação. Então é uma ação muito semelhante àquelas ações iniciais do movimento cristão, de pessoas voluntárias que iriam ir e pregar o Evangelho, que iriam se dispor a divulgar os princípios. Historicamente, nós temos duas grandes referências no cristianismo, que João Batista, que foi um dos precursores das ideias cristãs. Temos também a figura de Paulo de Tarso, que também foi um timorato divulgador dos princípios da doutrina espírita, do cristianismo. E o espiritismo também tem grandes referências nessa área, como o Dr. Bezerra de Menezes, que para nós é uma referência de espírita, que trouxe a coesão da doutrina espírita e expandiu na época, quando chegou a ser presidente da FEB, e orientou todos os grupos em formação. Então, em síntese, o movimento espírita é uma atividade meio, que busca promover a difusão, a prática e os estudos da doutrina espírita. Então, entendendo melhor isso aí, eu queria que você passasse para a gente qual é a melhor maneira de promover essa difusão da doutrina espírita, quais são as práticas adotadas hoje, que são consideradas as práticas mais adequadas para os tempos que vivemos. Os atuais, Então, a Federação Espírita Brasileira tem evitado esforços muito grandes, muito intensos em relação também às 27 federativas,
para que o movimento possa pensar estrategicamente. Então nós temos hoje um plano de trabalho nacional, chamado Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, que apresenta 8 diretrizes, né, para melhor difundir os princípios da doutrina espírita. Né? Uma delas, um desses princípios, seria exatamente a divulgação, né, a difusão do pensamento espírita, que hoje nós temos uma possibilidade imensa, muito mais intensa ainda do que nos tempos primeiros da codificação. Nós temos hoje uma gama de possibilidades via a web, via a internet e todas as mídias sociais, as redes sociais, que particularmente têm entrelaçado, né, os continentes, têm entrelaçado os espíritas, as cidades, em torno dessa mensagem. Então a difusão e a divulgação tem sido objeto de um permanente estudo, uma permanente capacitação dos trabalhadores. Temos também uma outra frente, que isso aí forma uma grande rede, né? Uma rede de pessoas, de instituições, de grupos que estão alicerçando essa ideia, né? Colocando em prática todo esse potencial que nós temos à disposição na área da tecnologia. Mas quem faz o movimento espírita, na verdade, são os trabalhadores, né? São as pessoas que aderem ao espiritismo. Então, o grande referencial da divulgação da doutrina são as pessoas. Eu digo isso porque nós tivemos, a título de experiência aqui na nossa Paraíba, particularmente no início, né, nos anos do século XX, né, no início, enfim, do crescimento, né, da doutrina espírita, pessoas que fizeram a diferença, que eram, na verdade, referências de equilíbrio, de sensatez, de dignidade, de honestidade, que sustentaram exatamente a ideia espírita. Vocês terem uma ideia, no início do século XX, logo nos anos 10, 20, 30, 40, tinha que ter uma permissão para o funcionamento das casas espíritas. Essa autorização era dada por um delegado de polícia. Então só poderia ter efetivamente uma reunião com essa autorização. Como os antigos trabalhadores da federação dispunham de um certo prestígio na área da sociedade, né? O seu Romero, por exemplo, que passou 40 anos à frente do nosso movimento, dispunha de uma grande respeitabilidade. Nós tínhamos grandes facilidades na prática, na abertura dos centros espíritas e até para, por exemplo, ter acesso ao Teatro Santa Rosa, onde eram realizadas grandes palestras de Valdo Franco, Leopoldo Machado. Inclusive tivemos a visita de Pietro Baldi aqui na Paraíba nesse período, e todos muito bem, né, acolhidos pela respeitabilidade dos trabalhadores. Nós tivemos recentemente uma experiência com um encontro de jovens no interior da Paraíba. Era um encontro de jovens que não dispunhamos de todas as condições de infraestrutura para realizá-lo. Então, para a surpresa nossa, no colégio foi disponibilizado todo o material disponível, os pratos, os colchões, as campas, enfim, toda a infraestrutura disponibilizada para a realização desse evento pela Igreja Católica, pelas freiras. Aí a gente pergunta, mas eles dispuseram todo esse material? Sim, pela respeitabilidade dos trabalhadores da região, da cidade. Então, acredito que isso é um fato fundamental, né? A postura, o comportamento, né? O envolvimento com a própria sociedade. São exemplos que difundem muito bem a doutrina. É uma boa imagem que nós criamos, né? O exemplo, né? A atitude proativa, a atitude cristã, a atitude humanitária dos espíritas que fazem com que a doutrina cada vez mais seja respeitada na sociedade. Temos até uma interação de nossa amiga Maria Fidal, que nos assiste lá de Portugal, que ela diz assim, a integração no que diz respeito aos centros espíritas vai aos poucos, mas depende muito dos dirigentes. Eu acho que combina muito com o que você está falando, né? Quem está à frente do movimento, né, a respeitabilidade, né, que ele tem, para dar uma maior segurança a todas as pessoas, para conseguir que o trabalho seja realmente efetuado. Exatamente. Nós temos um grande compromisso, né? A doutrina que tem aspectos muito amplos,
né? É como eu considero, é uma revelação divina que tem a necessária participação. Nós somos convocados a sermos esse instrumento de divulgação, mesmo com todas as nossas imperfeições. Mas o trabalho do movimento espírita pertence a nós espíritas, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas limitações, mas é uma tarefa nossa, né? É uma tarefa que cabe-nos desenvolver. Existem muitos pisos evolutivos, né? A semeadura nos cabe, mas um está no piso, outro está no outro, outro está em outro piso evolutivo, mas a convocação é para que todos possam dar a sua contribuição. Não é um movimento de espíritos elevadíssimos, nem de espíritos de escola. No entanto, somos aqueles que nos apresentamos com a nossa boa vontade, que é fundamental a boa vontade, é o primeiro passo, para nos capacitarmos cada vez mais para dar conta da nossa administração, como diz o Cristo. Precisamos realmente, o movimento espírita nacional tem essa preocupação com a capacitação administrativa, a capacitação, né, do trabalhador enquanto gestor, né, mas acima de tudo enquanto ser humano, né, buscar essa humanização. Joana de Anjos tem um programa, a nossa mentora aqui da federação, um programa de 3 aspectos: espiritizar, humanizar e qualificar. Então é um programa que está sendo discutido também a nível nacional, para que coloquemos nas nossas práticas do movimento espírita esse tríplice aspecto, né, da melhoria, do progresso da nossa doutrina. Espiritizar significa conhecer mais, né, aprofundar os conhecimentos, aprofundar os estudos, né, a gente ter muita clareza no que a gente está falando, ter clareza no que a gente está divulgando, né, conhecer profundamente as obras clássicas da doutrina espírita. E hoje eu gostaria de fazer um parêntese, como nós estamos nos ressentindo dos estudos das obras clássicas do Espiritismo, né? Não só a codificação, mas as obras de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Conan Doyle, Camille Flammarion, todos aqueles clássicos do Espiritismo que hoje estão quase esquecidos, né, do leitor espírita. A gente precisa resgatar esses leitores, essas leituras, esses escritores que são muito importantes na nossa formação. Então, espiritizar significa a gente conhecer cada vez mais, né, a nossa doutrina, essa doutrina de amplitude, né, que amplia muito, a doutrina de conceitos e não de preconceitos. Uma doutrina que amplia todo o nosso sentido existencial, né, dá uma guinada na nossa existência. Então, temos o espiritizar nesse sentido. O qualificar é uma preocupação hoje permanente com a qualidade dos nossos serviços, digamos, dos nossos atendimentos. Precisamos qualificar, né, o atendimento na casa espírita. Precisamos qualificar tudo que a gente faz, a evangelização, né, o atendimento fraterno, os estudos, a prática da assistência e da promoção social. Então é uma necessidade imperiosa hoje a qualificação e humanizar, a humanização do nosso movimento espírita. Então são essas diretrizes que são discutidas a nível nacional e a nível também do Conselho Espírita Internacional, para que possamos ter um movimento cada vez mais pujante, certamente com as diferenças evolutivas de cada grupo, de cada região, de cada ser, de cada espírito, né? Nós somos diferentes, mas sem comprometer a unidade fundamental da doutrina. Marco, e dentro da nossa realidade hoje, quais são as principais dificuldades do movimento espírita, dessa propagação, desse trabalho? Ok. Então a gente pode dizer em 2 letras, RF e RH. Recursos financeiros e recursos humanos. São as nossas grandes dificuldades, né? A gente fala assim em tom de humor, porque realmente, desde o tempo do Cristo, né, ele já anunciava que a seara era imensa, né, e que os trabalhadores são escassos, poucos trabalhadores para dar conta. Principalmente porque o trabalho do Cristo é um trabalho que envolve algumas questões fundamentais, né, a renúncia, o sacrifício. Até é importante linkar o cristianismo com o espiritismo, porque é exatamente isso,
né? Um trabalho voluntário, um trabalho que a gente tem que, às vezes, deixar uma família, deixar o filho, a filha, a mãe, o esposo, a esposa, para se dedicar, não é abandonar, né? Não é abandonar a família, mas ter aquela saída, né? Aquele divisão de horário que a gente possa se dedicar ao ideal e viajar, e sair, e se dedicar, e se aprimorar, e atender às demandas da nossa cidade, do nosso estado, das cidades nas quais os centros estão, né, situados. Atender, ouvir as dores humanas, né? Ouvir dores profundas da alma. Então a gente precisa estar com essa disposição. Recursos humanos, portanto, não é fácil, né? A gente ter esses recursos humanos disponíveis para atender todas as demandas dos seres que a doutrina se propõe a ser o consolador prometido, né? Esclarecer e consolar corações. Os recursos financeiros. Aí a gente sabe que podemos até fazer aqui um parêntese na nossa realidade, né? A dificuldade que nós enfrentamos em manter um trabalho como a Federação. Um trabalho que iniciou em 1916, né? Uma pequena casinha lá no 13 de Maio, e o trabalho foi crescendo, foi se desenvolvendo, e 97 anos depois, nós temos um movimento com todas essas dificuldades, mas presente em 70 cidades do nosso estado. Para isso nós temos que ter recursos para viajar, para acompanhar, para apoiar a iniciativa, porque a federação tem esse intuito de apoiar as iniciativas, né? De dar orientação aos grupos que estão iniciando e dar suporte, né? Suporte financeiro. Muitas vezes nos batem a porta pedindo esse suporte financeiro. E qual a nossa fonte de renda? Qual a sustentabilidade que a gente pensa? A venda dos livros, que é um grande meio, né? Uma forma da gente adquirir um recurso financeiro para manter a associação, os associados. Por isso que a gente tem uma campanha permanente de associar pessoas para manter essa obra em pé. Precisamos cada vez mais ter essa noção de que precisamos dar a nossa contribuição, né? Não tem nada a ver com obrigação de dízimo, tudo, mas temos que ter o compromisso, o comprometimento, né, de manter essa obra, né, pujante, né, para que a gente possa chegar aos 223 municípios aqui no nosso estado, né, dando esse suporte. E outras iniciativas que nós temos que pensar a sustentabilidade. Como a nossa realidade aqui na Federação, nós dispomos de um auditório, né, para 700 pessoas, né, climatizado, a gente tem a possibilidade de transformar isso em recursos, né, em locação. E também outras formas de a gente pensar a sustentabilidade. Mas é digamos, um desafio permanente, né, trabalhar recursos humanos, capacitá-los, como também conseguir esses recursos financeiros, esses recursos materiais que são necessários, né, para poder dar conta, né, de tantos compromissos, de tantas ações que nós pensamos e que o movimento espírita realmente necessita, né? Interessante falar nisso, porque muitas vezes nós espíritas, justamente porque a gente não tem a tradição como em outras religiões, judaísmo, a gente não se vê não digo obrigação, mas no cuidado de contribuir, no compromisso de contribuir com aquilo que a gente acredita. Então, só que nenhuma ideia se faz presente se não tiver um suporte, uma estrutura, né, que ajude. Muito interessante falar isso e lembrar aos nossos amigos, né, que comprem mais livros, se associem, né, que se candidatem para participar, porque eu acho que a evangelização é uma das atividades que são mais difíceis, né, de ter evangelizadores. Muitos centros espíritas queriam, né, desenvolver uma evangelização e por falta de trabalhadores, né, não conseguem desenvolver a atividade. Eu acho que muitas vezes as pessoas também não se acham preparadas para assumir, mas a gente também tem que explicar a todos eles que também existe todo um preparo, né, para formar evangelizadores. Certamente, né? Existem possibilidades de capacitação, né? Eu, na minha fala
há um tempo atrás eu falei de boa vontade, né? Boa vontade é fundamental para a gente iniciar os processos do nosso crescimento, né? A gente ter a noção exata de que realmente faz sentido esse ideal para mim. Eu preciso não só verbalizar esse ideal, né? Achar maravilhoso, né? Fantástico, encantador, arrebatador, se eu não disponho também a ser aquele obreiro, né? Mesmo com o meu tamanho, com o meu piso evolutivo, com minhas condições, mas eu tenho que me dispor também esse tempo, né? Que eu seja o tempo sagrado da minha contribuição. Eu conversando ontem com o Celestino, né? Celestino Severino Celestino, perguntei se ele tinha alguma data para a gente. Ele disse: Marco, eu estou com uma data, com minha agenda totalmente tomada. Ele reservou apenas um domingo para a gente. Aí ele disse: meu amigo, meu débito é muito grande. Ele dizendo, né? Aí eu disse: então, Celestino, é melhor a gente resgatar trabalhando, né? É melhor resgatar trabalhando do que estar sofrendo. Então, que bom, né, que ele está com a agenda cheia, Estados Unidos, Israel, Fortaleza, tanta coisa que ele vai. Que bom, né, a gente está produzindo algo, né? É melhor resgatar trabalhando, é muito melhor, não tenha dúvida disso. Marco, eu queria que você nos explicasse agora como é o trabalho das federativas nos polos, né, nessas divisões que existem, como é feito esse trabalho, essa divisão, essa comunicação, né? Porque às vezes a gente mora no Brasil, que é um país continental. Então as distâncias são grandes. Então as federações, como é o trabalho que elas fazem para estar cada vez mais presentes àqueles centros mais distantes? Perfeito. Se a gente for pensar na organização do movimento espírita mundial, a gente vai ter o Conselho Espírita Internacional, né, que é um órgão que vem unificando o movimento internacional, os 36 países, né, que hoje nós temos o movimento espírita. Cada país desse tem um representante que se reúne periodicamente 2 vezes ao ano. Em algumas cidades que são determinados na Europa, outra vez na América, outra vez na Oceania, outra vez na Ásia, eles se revezam e mantêm um contato permanente para discutir suas questões. No Brasil somos 27 federativas, né? O Distrito Federal, incluindo o Distrito Federal, as 27 federativas. E essas federativas, nós estamos tendo uma experiência coletivamente no Brasil todo, na descentralização do nosso movimento, através de órgãos de unificação. E esses órgãos de unificação têm muitas nomenclaturas, coordenadorias, uniões regionais, né, polos, para poder atender às demandas dos centros espíritas. Está mais junto, porque a ideia da unificação é unir esforços, né, é acompanhar iniciativas, né, fazer com que os centros espíritas se sintam apoiados, integrados a uma grande rede de apoio. Porque sem isso, nós vamos ter centros isolados, vulneráveis e, como se diz uma linguagem entre aspas, presa fácil dos processos de obsessão, né, das próprias questões da sociedade, do preconceito que ainda existem. Então, quando a gente forma a rede, a gente se sente muito mais seguro. Bezerra de Menezes fala do feixe de varas, né? Que juntos nós somos muito mais fortes, né? Juntos a força se faz. Então, a ideia das federativas é criar essa descentralização para atender nada mais, nada menos hoje de 28 mil instituições espíritas no Brasil. Então, é um número bastante significativo de centros espíritas. Nós aqui na Paraíba, nós estamos em 70 cidades e temos procurado atendê-las em 8 coordenadorias regionais. Do Sertão, Alto Sertão, Cariri, Brejo, Borborema, Campina Grande, João Pessoa. Então a gente procura descentralizar e cada órgão temos uma equipe de trabalhadores que tem como meta sempre estar, né, diretamente se relacionando com essas instituições, com as demandas e repassando para o órgão de unificador do Estado, que é a Federação. E aí, por exemplo, no Cariri está precisando de um apoio na evangelização. A coordenação se comunica conosco, a gente repassa para o departamento entra em ação. Se for na área da comunicação, na área da mediunidade, em todas as áreas da Casa Espírita que nós podemos dar o apoio,
nós assim fazemos. E aqui na capital, em Campina Grande, estamos tendo a experiência dos polos, né? Como a cidade, nós temos praticamente 700 mil habitantes, né, em João Pessoa, e vários bairros, quase 60 centros espíritas atualmente. Então a gente está pensando em dividir, e estamos tendo essa experiência, em divisão de polos, para que esses polos possam, né, atender também às necessidades e estar juntos dos centros. É uma experiência muito positiva, que o Brasil todo, isso é a nível de Brasil, essa experiência está sendo implementada, né, com muitos resultados bons, positivos. Aqui na Paraíba, nós podemos aquilatar com certeza esse desenvolvimento positivo do trabalho, né? Cada vez mais centros novos estão sendo criados. A nossa meta para os próximos anos é chegar a 100 cidades, né? Até coincidindo com o nosso centenário, né? 100 cidades para o centenário da Federação. Estamos bem próximos disso já. Está buscando atender essas demandas. Às vezes quem está nos assistindo, ouvindo você falar, não sabe que existe toda uma engrenagem funcionando, organizada, sincronizada, para que o Centro Espírita esteja lá funcionando e oferecendo a todos o serviço, o acolhimento. O Centro Espírita é o foco, né? É sempre bom falar isso. Eu gosto de frisar. O Centro Espírita é o foco realmente de tudo, né? De todas as ações. É o centro que recebe, né, as pessoas que estão precisando de apoio, são as crianças, né? Hoje a gente fala até em bebês, né? A evangelização de bebês. Então, dos bebês até a terceira idade, como se chama, a melhor idade como para uns, nós temos que atender, né? Nós temos que estarmos abertos para receber as pessoas, né? Porque é isso que o Consolador veio, para orientar e consolar pessoas, né? As instituições também são meios para atendê-las. Marco, a gente vê assim, quem já está próximo do movimento, há um tempo a gente vê uma mudança, né? Digamos assim, uma adequação às novas realidades, aos novos tempos, às novas dificuldades que vão sendo encontradas. Nesse aspecto, o Conselho Federativo Nacional ele vem trazendo novas diretrizes, um programa diferente de trabalho para as casas, para que as casas e as federativas também consigam chegar a essas pessoas que continuam no mundo de constante evolução e mudança, né? Então eu queria que você explicasse agora quais são essas novas diretrizes, como vem sendo o apoio do federal para poder a gente conseguir desempenhar essas atividades. O Conselho Federativo Nacional foi estabelecido efetivamente nesse formato a partir de 1950, através até dessa atividade aqui da Caravana da Fraternidade. Foi um movimento, né, de espíritas de todo o Brasil, no sentido de reforçar e de apoiar ainda mais as iniciativas, né, do nosso conselho, que funcionava no Rio de Janeiro na época e hoje funciona em Brasília no mês de novembro. É a reunião de todas as federativas, das especializadas também, das instituições especializadas, a Abrame, a Associação Médica, a Associação dos Artistas Espíritas, jornalistas, enfim, vários, né, segmentos do movimento espírita para discutir o movimento e aprovar alguns documentos. A forma prática do Conselho Federativo chegar nos centros espíritas é exatamente na aprovação dos documentos oficiais, né? Nós temos a orientação ao centro espírita para aqueles que querem iniciar uma atividade no centro, tem toda a diretriz administrativa, doutrinária, os aspectos legais, os aspectos administrativos, tudo para ajudar os centros espíritas a montar com segurança. Não precisa, então, perder tanto tempo, querer inventar a roda, né, uma vez que as experiências, né, elas já são compartilhadas. E não existe imposição, é bom que se frise isso. Nenhuma federativa, nem a FEB impõe nada aos centros. Os centros espíritas são autônomos administrativamente, né? A gente espera apenas que os centros mantenham a fidelidade à doutrina espírita, né? A postura ética dos seus colaboradores. Isso é o que nos une efetivamente, é o ideal que nos move. Embora as instituições sejam autônomas, mas nós temos programas. Programa da evangelização,
o programa exatamente da comunicação social espírita, o programa da assistência e da promoção social, tem todos os programas da arte espírita que entrou em pauta também, para a gente aprovar um documento, estabelecer quais seriam essas diretrizes, o plano de trabalho nacional, né, a TVC, que tem um grande investimento por parte da FEB, que agora vai ser futuramente a TV FEB, né, a FEB TV. Tudo isso são investimentos para o movimento espírita. O intercâmbio, né, dos países, o intercâmbio das federativas, enfim, a formação de novos trabalhos, as tecnologias que a FEB está disponibilizando, por exemplo, na formação de gestores, né, os cursos online também. Tudo isso é uma gama de serviços e de apoio, de material, de livros, de apostilas, de orientações diversas que estão sendo estabelecidas para que o movimento, né, tenha respaldo, né, em todos os sentidos, né, em todas as nossas necessidades, tanto na parte federativa como na parte operacional mesmo das casas espíritas. Então, o Conselho Federativo, para desmistificar muitas vezes essa ideia de que o movimento ele é muito que vem de cima para baixo, o Conselho já está falando, é um conselho de federações, né, que discutem temas. E são temas propostos, programas que são propostos, ideias que são discutidas a nível nacional, para que os centros possam, né, adquirir essas experiências compartilhadas e avançar, né, que a gente tem muita coisa positiva acontecendo no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, as experiências positivas, a gente, por que não, né, utilizar aqui na nossa Paraíba, adequando às nossas necessidades, assim em Goiás, e por aí vai, né? E as dificuldades também, são socializadas, né, são também colocadas em pauta, para a gente encontrar soluções e caminhos. Então o Conselho é isso, né? O Conselho é para ajudar o desenvolvimento do movimento espírita. É assim que a gente entende esse colegiado, né, de líderes e de companheiros, né, que estão à frente do movimento espírita, sob auspícios, né, da Federação Espírita Brasileira. Maravilha. Você falou na meta de chegarmos a 100 casas espíritas no Paraíba, né? Nesse propósito... 100 cidades. 100 cidades, perdão. 100 cidades, bem corrigido. Nesse propósito, então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, que às vezes está numa cidade, que tem só aquele grupo que se reúne na casa de alguém para fazer uma oração, para fazer um estudo, então, que tem esse sonho, tem essa vontade de montar o centro espírita da cidade. Então, como deve ser? A quem deve procurar inicialmente? Qual é o passo a passo para que possa ajudar nossos amigos nesse início? Bem, gostaria só de frisar uma coisa importante. Pequenos grupos, na essência, foi o pensamento de Kardec, né? É preferível ter pequenos grupos espalhados do que um grupão muito grande que tenha dificuldade nas relações, né? Nas relações humanas, de entendimento. Então, se você mantém um grupo, né, coeso, de 10 pessoas, digamos, né, no centro ou na cidade X, né, e está mantendo esse trabalho com assiduidade, um trabalho que tem dado continuidade e interesse, tem tudo para ser futuramente uma instituição, né? Basta entrar em contato ou conosco aqui na Federação ou com os órgãos de unificação correspondentes à sua cidade, sobre a jurisdição. Se for no Brejo, nós temos, né, na cidade de Borborema, nós temos a nossa coordenadora, uma hipótese, né? Então, se entraria em contato com a Joanice, que é a nossa coordenadora, e ela iria visitá-los e diria toda essa orientação para a formação. Recentemente eu tive mais ou menos em 5 cidades, salvo engano, que estão exatamente nessa situação, né? Grupos pequenos, mas que já estão com todas as condições favoráveis para se montar o centro. Então a gente tem visitado, tem dado apoio, né? Tem estimulado a esse grupo formado. Então, quando passa de um grupo apenas de estudos, um grupo de amigos, para um grupo de uma instituição,
é quando a gente pensa já em criar uma instituição com personalidade jurídica, colocar um nome à instituição e criar um CNPJ. Aí sim, a gente está dando uma personalidade jurídica, Grupo Espírita da Caridade, digamos. Então passa a ter uma personalidade jurídica, mesmo com poucas pessoas não tem problema. O importante é nós mantermos esse grupo unido, né? Pessoas, né, que de boa vontade, que queiram aprender, estudar o Espiritismo, né? Que sejam afins, né, com os bons propósitos. Então isso é muito importante. Em Teixeira, recentemente nós estivemos lá, estão se reunindo num colégio municipal. É um grupo mais ou menos nesse porte de 10 pessoas. E nós estamos com um propósito em Teixeira, na cidade de Teixeira, de fundar o Centro Espírita Lins de Vasconcelos, em homenagem ao grande paladino da unificação, né, que praticamente financiou a Caravana da Fraternidade, um idealista do movimento espírita. Fez muitas doações ao movimento espírita do Nordeste, do Sul, do Sudeste, todo canto nós temos, né, essas doações. Então nós vemos, até por uma questão de gratidão, de reconhecimento, a necessidade de apoiar a fundação de uma casa espírita em Teixeira. Mas o grupo continua se reunindo periodicamente, semanalmente, numa escola pública. Mas a gente quer dar autonomia, dignidade, enfim, a esse grupo. Assim também os demais que queiram, né, se fortalecer e formar grupos, não importa o tamanho, tudo começa aos poucos, né, devagarzinho. A estrada mais longa é pavimentada centímetro a centímetro, né? Então a gente pode começar com esse grupo pequeno e futuramente nós termos, né, grupos mais sólidos. Mas é muito importante mesmo a formação desses grupos. A nossa meta é exatamente essa, chegar em 100 cidades. Quais são os desafios presentes nessa meta das 100 cidades? É exatamente o contato, né, com esses grupos. A gente pede até que nós sabemos que assim, muitos são simpatizantes da doutrina. A gente tira, por exemplo, quando o Divaldo Franco vem ao nosso estado, né, quando visita a gente. A quantidade de pessoas que simpatizam com as ideias, né, lotaram o campestre em Campina Grande, foi uma quantidade absurda de gente, 3.000 pessoas, a estimativa. Aqui na federação não tinha mais canto para ninguém sentar. Então, quando a gente vê, quando se fala em doutrina espírita, os princípios, existem muitos adeptos. Dizem que o número é 4 vezes maior. Mas é preciso que as pessoas, né, assumam, né, essa condição. Né? Eu sou espírita, eu quero me revelar espírita. Qual o problema? A gente vive num país democrático, né? É importante que a gente assuma as nossas ideias, não há problema algum. Né? A gente sabe das dificuldades no interior, que isso ocorre com naturalidade, isso é normal. No entanto, a gente tem que colocar a força do nosso ideal, né? Para que as pessoas possam ver, né, o brilho dos nossos sentimentos, né, o brilho dos nossos pensamentos. É como o Cristo fala, a candeia tem que estar sobre o velador, né? Tem que estar aparecendo e não escondido. Né? A gente tem que revelar a luz. Né? Esse é o apelo que nós fazemos. O importante é que a gente tenha, né, essa convicção do que a gente está propondo, ter esse conhecimento da doutrina e o quanto a doutrina espírita é importante na nossa vida. A gente tem que entender essa importância, né, de dar um sentido existencial, ampliar as nossas compreensões da vida, né, ajudar as pessoas com os processos, né, de mediunidade, que são tantos. Né. A gente vai para o interior, uma quantidade imensa, né, de pessoas com problemas entre aspas, né, não é problema, mas com essas características, né, da mediunidade, das obsessões. Né, e o Espiritismo veio para ajudar os médiuns, ajudar as pessoas, né, esclarecer as entidades, né, também que estão nesse processo de vinculação obsessiva. Então a terapia espírita é uma terapia de vanguarda, né, a medicina holística. Né, nós temos até uma parceria com a Associação Médica Espírita do Brasil e aqui na Paraíba para levar essa informação da medicina na perspectiva da espiritualidade. Então fizemos uma experiência em Santa Luzia, um debate sobre medicina e espiritualidade, foi fantástico.
uma tarde toda com os médicos, discutindo com a sociedade saúde na visão espírita. Estamos com a meta de chegarmos em Cajazeiras em novembro, estamos agendando para fazermos também na Universidade de Medicina lá o debate sobre saúde e espiritualidade, com os médicos, pessoas ligadas à sociedade, discutindo esse paradigma, esse novo paradigma. Portanto, nós não temos que esconder, né? Nós temos que revelar, ao contrário, temos que revelar a luz, colocá-la sob o alqueire, no velador. Né? Marco, as federativas, no caso a Federativa Paraibana, né, a Federação Espírita Paraibana, em algum momento ela pode vir a intervir no funcionamento de alguma casa espírita? Não, porque nós não temos ingerência administrativa em nenhuma instituição. Todas elas são autônomas, todas elas possuem estatuto próprio. O que nós podemos fazer é manter um contato, um diálogo sobre a questão dos desvios, né? Ou administrativos ou doutrinários. Se for comprovado esses desvios e a instituição permanecer avessa, né, às orientações, o que nós podemos dizer é que aquela instituição não faz parte, né, dos quadros, não é mais uma instituição adesa ao nosso conselho, né, adesa à nossa ideia. O que nós podemos fazer é exatamente isso, mas primeiro a gente tem um processo do diálogo, né, sempre dialogando. Mas infelizmente isso, desde o tempo de Kardec, quando ele falou sobre a constituição do Espiritismo, em obras póstumas, a gente vê dos cismas, né? Ele fala sobre os cismas, daqueles que são aquelas criaturas que têm um orgulho, um ego muito exaltado e querem fazer, às vezes, o Espiritismo à la carte, né? À la carte, não à la Kardec. A gente brinca isso. Não querem submeter-se, né, ao bom senso, à concordância. Então, tem suas ideias próprias, personalistas. O movimento espírita de unificação vem exatamente romper com esse personalismo. Porque o personalismo acaba para surgir, né, a ideia concordante. Allan Kardec é um exemplo disso. E se Allan Kardec fosse personalista, ele ia botar quem o nome na codificação? Hipólito Leão Denis Velho colocaria, se ele fosse personalista. Ele se escondeu no Allan Kardec. Chico Xavier. Chico Xavier tem alguma obra com o nome dele, na minha obra. Divaldo Pereira Franco não tem uma obra que ele diga que todas as minhas obras são dos espíritos, são mediúnicas. Entendeu? Esses exemplos é para a gente acabar um pouco o movimento espírita com o personalismo, né? É uma atitude de humildade, né? De reconhecer que o importante é que o ideal cresça. E como Paulo disse, que a gente, né, o nosso ego, diminua para que a mensagem apareça mais. Por isso que é difícil, muitas vezes, os companheiros, alguns, né, não todos, né, entenderem esse processo da unificação, porque eles não abrem mão, muitas vezes, do personalismo. E movimento espírita unificado não cabe personalismo. Nosso amigo José Aparecido, ele pergunta aqui, que com o boom da divulgação da doutrina na internet, né, que vem crescendo muito, e ele pergunta como é que o movimento espírita encara isso, né? E se as federativas estão preparadas. Eu diria, Aparecido, né? Eu diria, Aparecido, que nós estamos nos preparando, nos capacitando, né? A começar da FEB, né? Que tem todo um aparato, né? Através de várias das redes, né? A gente vê que o site da FEB é bastante atualizado, a TV FEB. E nós aqui na Paraíba estamos, através do DECOM, né, sob a coordenação do nosso querido Neto, estamos envidando uns esforços muito grandes para estar exatamente nessa vanguarda, né? Nós temos esses programas que estão apresentados, né? Temos os podcres, né? Os podcasts, o Evangelho Online, né? Várias iniciativas, um programa, né, agora de rádio também, de Fonte Viva, e estamos atentos a essa possibilidade. No nosso planejamento estratégico, a gente sempre está observando duas coisas. As nossas fraquezas, existem muitas fraquezas, mas existem também as forças, né? E uma das forças que a gente observa é a utilização da internet, né? Como uma forma da gente chegar, difundir cada vez mais a nossa mensagem. Como também as oportunidades, né? Que a gente tem um bom relacionamento aqui com
com a imprensa local, com vários órgãos, né, da mídia local, e a gente sempre que tem oportunidade a gente está chegando no SBT, por exemplo, a gente tem um programa, na TV Globo também a gente tem muitos companheiros, parceiros, né, quando a gente tem a oportunidade, a gente está divulgando a doutrina, nos jornais também, mas precisamos avançar, né, precisamos avançar. Para isso a gente está precisando de RH, né? O RH está ainda precisando de mais pessoas. Tá? Então, agora eu queria que você, né, nos falasse assim, dentro de um contexto, assim, porque a doutrina vem evoluindo cada vez mais. Mas a gente ainda se depara com alguns paradigmas, alguns preconceitos, algumas visões distorcidas sobre a doutrina. Então, nesse aspecto dessas visões distorcidas, qual é a dificuldade em estabelecer os estudos, estabelecer algumas atividades dentro da casa espírita? Bem, na verdade, essas dificuldades realmente elas são reais, né? Nós sabemos. Nós não temos como resolver isso de uma forma muito simples, de uma forma imediata. É um processo de conscientização, educação dos sentimentos. Há um trabalho que eu acho assim, muito importante na casa espírita, que é exatamente o que nós temos aqui no nosso campo experimental, que é a Federação Espírita Paraibana. Nós temos um campo experimental, funciona o centro espírita aqui. E aqui nós temos um trabalho que estamos recomendando, né, para todo o Estado, que é o atendimento espiritual, a educação dos sentimentos. Eu acredito que isso é uma forma dos seres humanos buscarem a centralidade, né, buscarem os trabalhadores, de uma forma geral, os gestores, coordenadores, buscar exatamente aquilo que Allan Kardec coloca, qual é o meio prático eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida, de resistir às atrações, né, do mal, e aquele conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa dar esse mergulho para dentro de nós mesmos, para nos centralizarmos, buscar esse sentimento, essa mentalidade cristã. Acho que essa é uma expressão importante da gente ter. Criar uma mentalidade cristã, de humildade, de serenidade, de companheirismo, de solidariedade, para que a gente, com isso, com essa terra preparada, a gente possa, a partir daí, ter outros processos de sedimentação. Os estudos, portanto, em seguida a esse processo de autoconhecimento, de autoiluminação, eles são fundamentais, né, para a gente formar uma cultura e uma consciência espírita. Os estudos sistematizados, propostos pelo movimento espírita, é uma riqueza. Né? Nós também temos campanhas, uma campanha que é utilizada lá na USP de São Paulo, comece pelo começo, conhecer as obras básicas, né? Não ter pressa, né, em já executar alguma ação, uma prática espírita antes dessa conscientização, né? O conhecimento das bases através do estudo, que para nós, né, o estudo é estudo, né, na doutrina, a gente precisa ter realmente essa compreensão. A partir daí a gente vai mudando esses paradigmas, essas dificuldades. Mas a gente sabe que não é tão fácil, né? Existem aqueles que já são, né, que trazem esse espírito de discórdia, de desavenças naturais do ser, né? Então temos no movimento espírita essas correntes, né, esses pensamentos contrários que a gente tem que ter compreensão, tolerância. A nossa política na federação, digamos, a política no bom sentido, é de respeito profundo a todos, entendeu? Como também queremos que respeite os nossos postulados, né? Respeite a nossa ideia de unificação. Nós não temos nenhum tipo de ingerência, no entanto, a gente quer seguir o nosso caminho, né? Pautado nesse sentido de trabalho unificado, de concordância, né? Alinhado ao pensamento dos vanguardeiros da unificação, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né? E tantos outros, né? O próprio Ângelo Ismael, né? Que é o nosso guia espiritual do Brasil, que propunha sempre essa união do espiritismo, cristianismo, né? Essa força, né, fundamental para que nós possamos dar seguimento, né? E com calma, com ponderação, com bom senso, né? Que a gente teve o exemplo de Kardec como bom senso encarnado. A gente precisa ter o bom senso para
às vezes chega algumas novidades no movimento espírita, e tão exaltados que são, às vezes, que querem que a gente implante e que aceite isso de imediato. Se a gente for ler com calma Allan Kardec, ele jamais faria isso. Ele não foi afoito, ele sempre ponderava, será que isso realmente faz sentido? Então, as utopias muitas vezes se transformam em realidade, né? Mas é preciso que o tempo vá amadurecendo as ideias para que a gente possa acolhê-las, né? Não vamos ser apressados, né? A gente tem que ter essa ansiedade, né? De uma forma muito intensa para colocar coisas, novidades demais. A nossa doutrina é uma doutrina perene, porque a filosofia ela é toda embasada nas leis da natureza. Leis naturais, as leis morais, as leis da vida. Então as coisas precisam acontecer sim, o progresso vai existir. Mas se essa ansiedade, né, de querer, né, transformar tudo de uma hora para outra, que não é dessa forma que a vida, que a natureza nos dá o exemplo. Vamos caminhar sempre, né, com bom senso, com equilíbrio, né, com observação, né, para que as coisas possam caminhar com segurança. Como eu falei no começo para os nossos amigos que nos assistem, você é integrante do Grupo Acorde. E o Grupo Acorde está gravando, vai lançar um novo CD, não é isso? Isso. Então eu queria que, para quem não conhece, você falasse um pouco sobre o Grupo Acorde, né? E falar sobre esse novo CD, sobre as músicas, o que podemos esperar desse CD. Então, agora eu vou entrar como músico, né? Então, o Acorde é um trabalho já de 20 anos, né? Começamos em 94 aqui na casa, enquanto jovens idealistas, né? Amantes da música, amantes da arte, né? Criamos esse grupo musical. Em 94 gravamos nosso primeiro trabalho inédito, né, no Brasil, porque nós não tínhamos ainda muita coisa no Brasil, pelo menos aqui no Nordeste, pouquíssimas produções. Então a gente conseguiu gravar em Recife, no estúdio, um trabalho com uma banda completa, com metais, com bateria, guitarra, baixo, enfim. Então aquilo foi, de certa forma, uma revolução, porque nós não tínhamos esse trabalho aqui. Então nós começamos assim, muito no ideal, né? Buscando juntar, não era nem Grupo Acorde, era uma coletânea de amigos, que foi montando aos poucos essa ideia de um Grupo Acorde. A partir daí, do sucesso do Laços de Família, inclusive lançamos até no seminário, no Congresso Espírita Paraibano, na época em 95, se não me engano, e depois na FEB em 95, 96, aí a coisa foi crescendo, né? O trabalho hoje já vendemos na 7ª edição, né, de 7 lançamentos, o Brasil todo, fizemos parceria com o La Fabiano de Cristo, com o Clube da Arte, e hoje o Acorde, onde a gente vai, a gente recebe telefonema, né, contatos, e-mails, de várias partes do Brasil, até do exterior também, aprovando essa iniciativa, né, que é uma música popular, né, com essas características mais atualizadas. A gente tem as influências da MPB, e a gente colocou o ideal, né, o nosso pensamento espírita, com essa levada mais alegre, mais jovem, né, com vários parceiros, inclusive Nando Cordel, que é bom a gente frisar bem, Nando Cordel de Pernambuco, que em primeira hora foi o nosso parceiro, né, desde o segundo CD até agora, sempre trabalhando conosco e nos dando a alegria de gravar algumas de suas belas canções, Amor Imenso, A Terra é uma Escola, O Alvo é o Amor, O Tom da Paz. E esse último trabalho agora terá como título, a gente até está ainda formalizando, mas é O Amor Faz Valer, né? Uma canção que a gente está, praticamente ele está gravado, já está indo para o forno, né? Um trabalho que vem em busca dessa reflexão sobre o novo amanhecer, o acorde para uma nova era, esse tempo de transição que a gente está vivendo. São 14 canções, 2 já conhecidas e 12 inéditas, né? Estamos com o pensamento de lançar no Congresso Espírita Brasileiro, aqui em João Pessoa, agora em abril, dia 11 a 13 de abril. Então, um disco muito dentro da levada do acorde, né? Com músicas bem trabalhadas, com muitos arranjos. Está muito gostoso de escutar o trabalho, muito bom, muito bem a cara, né, dessa nova geração, desse novo tempo, né?
desse novo tempo. Espero que todo mundo esteja aí, fique ansioso, né? Aguardando o lançamento para a gente comprar, porque vale muito a pena, viu, gente? Você falou no congresso, João Pessoa vai ser uma das cidades sedes do congresso. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco do congresso, né, de todas as coisas que a gente vai ter, que a programação é excelente, palestrantes maravilhosos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? E ainda temos vagas na cidade de Manaus, não é isso? Verdade. Então foi uma iniciativa pioneira, né, da FEB, inclusive foi apresentada a ideia no Conselho Federativo Nacional e foi aprovado por unanimidade, tirar o evento de Brasília, né, da cidade, da capital federal. E a ideia de fazer em 4 sedes, uma ideia realmente vitoriosa, porque em dezembro praticamente nós esgotamos as vagas, só tem realmente algumas vagas agora para Manaus, mas é um congresso em 4 dimensões, em 4 cidades, né? Manaus, Campo Grande, Vitória e João Pessoa. Só resta vagas, algumas vagas na verdade, para Manaus. Então são 6.000 inscritos, né? Homenagear, uma homenagem mais do que justa à obra coração da codificação, considero, né? É a restauração do Evangelho de Jesus, é o retorno, né, do Sermão da Montanha na perspectiva da vida prática, né, da transformação moral, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então a homenagem do Evangelho é a homenagem da obra mais importante, né, pelo menos mais difundida, mais vendida, né, da codificação, sem demérito nenhum às demais, todas fazem parte, isso está tudo engrenado, né, na codificação. Mas essa obra efetivamente transforma a vida, né, vem transformando vidas. A programação, né, nós teremos a abertura com o Dr. Haroldo Dutra Dias, né, um grande estudioso do Evangelho, vai nos dar a honra da abertura, e vários nordestinos, né, ilustres nordestinos, pessoas maravilhosas, né, companheiros valorosos que estarão conosco também. Severino Celestino, Denise Lino, Peixinho, Sandrinha Borba, Frederico Menezes, Leonardo Machado, e por aí vai. São 26 expositores do Nordeste, Luciano Klein do Ceará, companheiros de Alagoas, companheiros do Maranhão, companheiros do Piauí. Tem uns que nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecê-los, mas são pessoas, né, que nos seus estados, né, estão, né, trabalhando, né, nessa área. Então teremos esse evento num espaço, no Paço dos Leões, né, que já está sendo preparado, tivemos lá recentemente, para fazer uma grande festa, uma grande confraternização. Não só de palestras, né, mas de entrosamento, de atividades musicais, culturais. Estamos procurando preparar com muito carinho para receber as 2.000 pessoas que já estão inscritas, né, no nosso evento. Maravilha, né? Espero que todos aproveitem, gostem. Quem ainda não fez inscrição, ou que ainda tem vaga em Manaus. É importante que a gente aproveite esse evento, que vai ser belíssimo em todas as cidades. Antes da gente finalizar, tem uma interação com o nosso amigo João Afonso, do Caminho da Paz, que ele pede para você falar um pouquinho sobre a campanha, né, da Sociedade Espírita Caminho da Paz contra o preconceito, né, que a gente falou sobre preconceito, apresentar um pouquinho dessa campanha. Ontem nós tivemos um abraço, né, para o João Afonso e os demais companheiros lá do Caminho da Paz. Dizer que nós ficamos muito felizes, né, com essa iniciativa, né, dos companheiros, né, essa campanha contra o preconceito, desate esse nó e aperte mais os laços. É importante que se diga que o Espiritismo, né, é uma doutrina de conceitos, né, que amplia muito a nossa compreensão da vida, os nossos problemas, né. Eu costumo até também falar que, assim como ele amplia a nossa compreensão, né, da vida, de tudo, então também ele amplia a capacidade que a gente tem de entender as nossas dificuldades, os nossos problemas, que não são problemas muitas vezes só de uma existência, são problemas interexistenciais, né, de um passado muito, né, que vem nos acompanhando, tudo. Então, preconceito na doutrina não existe, né?
na essência, nós temos que entender as pessoas, os fenômenos, né, da alma humana, entender, né, os processos naturais de crescimento e evolução de cada um. Nós temos que afirmar o conceito, né? A gente tem que afirmar a nossa ideia, ter uma atitude proativa para que o preconceito não nos prenda, né? Não nos faça diminuídos, não nos faça seres, né, excluídos na sociedade. Porque nós vivemos uma sociedade que avançou muito na questão do direito, né? A nossa Constituição é a Constituição cidadã, e não tem mais sentido hoje a gente vê em casas espíritas, em movimentos espíritas no interior, sermos taxados de marginais, né, de pessoas que têm pacto com o diabo, com os demônios. Esse tipo de ideia a gente tem que vencer, né? Tem que acabar com esse preconceito, né? A federação tem disponibilizado até aspectos jurídicos, né, necessários para a gente vencer, né, essas ideias e dialogar. Eu acho que a gente vence o preconceito com diálogo, com amorosidade, com razão, né? A gente precisa dar um passo além. Então, é muito interessante essa iniciativa dos amigos, João Afonso e os companheiros, para que a gente realmente viva um mundo, né, com mais liberdade, com mais tolerância. Nós aqui na federação, né, João, a gente tem procurado manter o diálogo religioso com os demais segmentos. Já trouxemos o pastor Estevão pela primeira vez aqui na federação. O Dom Aldo nem se fala, né? Várias vezes ele já esteve aqui. Nós também estamos participando na sociedade de vários conselhos, o Conselho de Direito do Cidadão, da pessoa com a pessoa idosa, Conselho da Assistência Social, Conselho da Educação, Conselho de Segurança Alimentar. Estamos presentes na sociedade, né, para que a gente possa realmente avançar cada vez mais, né, na questão dos direitos sociais, né, no direito da cidadania, na cidadania plena. Isso é que a gente tem que avançar, irmos ao encontro do ser humano nas suas necessidades. A doutrina espírita eu não entendo de outra forma. Quando a gente estuda tudo, né, a filosofia da doutrina fala do progresso, né, fala de Deus, fala dos direitos, fala de valores morais. A gente não tem ideia, né, não tem mais espaço para preconceito, mas para a gente avançar na tolerância, no diálogo, né, no amor ao próximo. Essa é a nossa ideia a respeito dessa campanha aqui. Parabéns pela iniciativa. Então, agradecer aqui a interação do nosso amigo João Afonso. E agora nós estamos aqui encerrando o programa. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigado. Dizer que foi extremamente esclarecedor para a gente entender mais esse mecanismo, essa engrenagem. E entender que a gente faz parte dessa engrenagem, né, e que a gente tem que estar presente aí dentro do seu centro espírita, interagindo com a federativa. Então, todo mundo fazendo a sua parte, contribuindo da forma que pode, para que esse trabalho evolua cada vez mais, cresça mais e que mais pessoas consigam ter acesso à doutrina espírita, que é tão consoladora, né? Verdade. Então, nossa, quantos acessos? Tivemos 91 acessos, Brasil, Portugal e França, né? 33 cidades nos assistindo. Então vou mandar um abraço para algumas pessoas de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Salvador, aqui de João Pessoa, de Passo Fundo, Florianópolis, Juazeiro do Norte, Vitória, Campinas e por aí vai, né? São muitos. Então eu queria mandar um grande beijo para vocês, agradecer a audiência, né? Dizer, como eu sempre falo, que esse programa é feito para vocês, né? E que cabe a vocês também convidarem os amigos, divulgarem para que possam participar aqui conosco. E sempre abrir o espaço para essa interação, para que vocês mandem as perguntas, as opiniões de vocês, para que a gente tenha essa interatividade e possa enriquecer cada vez mais os nossos diálogos, né? Verdade. Então, um grande abraço a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade. Fazer o convite para vocês nos assistirem domingo que vem, dia 16. Nós teremos as convidadas Ana Tereza e Ana Hilde, que irão falar sobre a mediunidade. Então, se você está curioso, se você quer conhecer mais, se você tem um parente que tem a mediunidade aflorada, às vezes não sabe como lidar com essa mediunidade, então é o momento de você esclarecer suas dúvidas
né, e procurar soluções para os possíveis problemas. Então, convidar todos vocês para nos assistir domingo que vem, um tema sobre mediunidade. Mandar novamente um grande abraço a todos vocês que interagiram conosco, vocês que não chegaram a conversar com a gente no chat, mas nos assistiram, e deixar os desejos de uma semana repleta de muita paz, de muita tranquilidade e harmonia no coração de todos vocês. Até domingo que vem.